E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui o nosso estudo. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua interação. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito isso, e deixar o seu gostei ou não gostei, tá bom? Aqueles que seguem o Cordeiro. Deixa eu ler para você Apocalipse 13, versículo 1 e 2, para nós entendermos de onde vem a besta e de onde vem a sua autoridade, o seu poder. Versículo 1 e 2 diz assim, Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui a Bíblia fala que esse poder, denominado aqui de besta, besta é um animal que não há como você compará-lo com outro, né? Então é uma besta, é indecifrável, não dá para você comparar com qualquer outro animal existente. Por quê? Porque ele tem 7 cabeças, ele é semelhante ao leopardo, com os pés de urso, boca de leão. Não existe nenhum animal como esse, boca de leão, não existe, não existe. Então por isso a Bíblia o denomina como besta. E animal aqui é um sistema opositor a Deus, é um sistema religioso político que usa o poder do Estado para forçar lealdade. Lembra das 3 palavras? Lealdade, autoridade e adoração. Esse poder força as pessoas a serem leais através do decreto de morte, da perseguição, boicote econômico, enfim, para que eles sejam leais, reconhecendo a sua autoridade e adorando a besta. Mas lembre-se que esse poder só tem poder mesmo porque foi o dragão, né? O dragão deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Perceba que esse poder ele tem grande autoridade e alcança o mundo todo porque o dragão lhe deu esse poder. Quem é o dragão? Nós sabemos que o dragão é o próprio diabo, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, que identifica claramente o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, o dragão é o diabo. Você há de se lembrar que quando Jesus nasceu, diz a Bíblia, diz a profecia, né? Diz a profecia que o dragão parou em frente à mulher que estava para dar à luz um filho varão, para que quando esse nascesse, ele pudesse lhe devorar o filho. Mas o filho foi arrebatado por Deus junto ao seu trono. Essa criança é Jesus. Então o dragão tenta matar Jesus. E como que ele faz isso? Através do Império Romano. Você se lembra? Quem era o governador naquela época? Herodes. Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo a fim de matar Jesus. Você percebe que o diabo ele usa de um sistema político vigente para arquitetar e colocar em prática os seus planos. Ele próprio não faz isso, mas ele tem um sistema por detrás que ele vai dar autoridade a esse sistema para que possa cumprir os seus propósitos. Então, perceba bem, primeiro ele usa Herodes, que é o representante do Império Romano, para matar aquelas crianças a fim de matar Jesus. Foi Pôncio Pilatos que decretou a morte de Cristo. Pôncio Pilatos também representava o Império Romano. Foi um soldado que pregou Jesus na cruz do Calvário. Foi um outro soldado que perfurou o corpo de Cristo com a lança. Foram 2 soldados que foram colocados como vigia do túmulo de Cristo. Veja como Satanás usa o poder vigente, ou seja, a autoridade do Estado, para impor a sua vontade. Interessante, né? Muito bem, de acordo com Apocalipse 13, versículo 2, é o dragão quem dá à besta autoridade, grande poder. Essa besta que surge do mar. As águas, diz a Bíblia, que as águas sobre as quais está sentada a besta são povos, nações, tribo e língua. Então, o mar aqui é o ajuntamento de águas. Ela surgindo do mar significa que ela surge de uma região povoada, ou seja, ela não surgiria, por exemplo, da América do Norte ou da América do Sul, na época em que João
havia visto essa profecia. O Brasil foi descoberto em 1500, os Estados Unidos também é relativamente novo, chamado Novo Mundo, né? Então tinha que ser em uma parte do mundo onde havia gente. Então essa besta surgiu dali. Claro que aí nós estamos falando da Europa, nós estamos falando do Oriente Médio, certo? Então esse poder viria dessa região. E o dragão deu autoridade. Bom, em primeiro plano, o dragão aqui, a besta aqui, representa o Império Romano, porque o diabo usou o Império Romano para impor a sua vontade, para perseguir a Cristo, para perseguir os apóstolos, certo? O Império Romano. Esse é a primeira aplicação. Agora, claro que do Império Político Romano surge um outro império tão vasto e poderoso quanto esse primeiro. Do Império Romano surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, o Império Papal. A Idade Média, é só você abrir os livros de histórias, enciclopédias aí mundiais, você vai perceber isso que eu estou dizendo. O Império Papal durou 1290 anos. Começou no ano 538, com Justiniano fazendo o bispo de Roma o cabeça de toda a igreja, nomeando como líder e pai de toda a igreja. Aí vem o primeiro Papa, e a partir desse momento o Papa tinha autoridade civil e religiosa, e ele podia fazer o que ele bem entendesse, podia decidir quem ficaria vivo e quem ficaria morto. Ele é quem dava autoridade aos reis e coroava os reis. Durante 1260 anos, esse poder impôs a sua vontade, perseguindo todos aqueles que não concordavam com as suas doutrinas, o seu arcabouço de doutrinas. Muitos deles foram jogados às feras, outros foram queimados em praça pública. Isso me faz lembrar dos valdenses. Vocês lembram dos valdenses? Pedro Valdo foi um dos que não concordou com as doutrinas da Igreja Católica. E ele voltou para a Bíblia entendendo que muitas coisas estavam erradas. Por exemplo, adoração a imagens, veneração de imagens. Ele entendeu também sobre a questão dos santos como intercessor. Não existe santos lá no céu intercedendo por ninguém, é só Jesus, o único santo, que intercede. Ele começou a pregar essa e outras verdades. A Igreja Católica começou a perseguir ele e aqueles que acreditavam na sua pregação. Eles tiveram que fugir para os Alpes, lá na Suíça. Lá nos Alpes da Suíça. Eles formaram uma verdadeira cidade, uma verdadeira colônia. Ali ainda tem hoje lá as igrejas dos valdenses, que eram escavadas numa rocha. Na verdade era uma caverna, né? Havia uma entrada, em cima havia uma abertura. E um dia a igreja descobriu esse vilarejo e mandou a força do Estado para aniquilar, assassinar, dizimar esse povo. Diz a história que eles estavam na igreja nesse momento. Vieram soldados e tamparam a entrada da caverna, de maneira que eles não poderiam sair da caverna. Aquela abertura de cima foi usada pelos inimigos da verdade para atear fogo lá dentro, matando queimados os valdenses. Eu estou dizendo aqui um exemplo, mas eu poderia dizer de muitos outros. Milhares e milhares de pessoas foram terrivelmente assassinadas por esse poder. É o diabo usando esse poder para tentar acabar com a igreja de Deus. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Bom, mas em contraste a isso, veja, deixa eu ler 2 textos para você. Apocalipse 13, versículo 3 e Apocalipse 14, versículo 4. 13, versículo 3, fala da besta. 14, versículo 4, fala do povo de Deus. Escute bem. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Você percebeu aqui? Todo mundo maravilhou-se e seguiu a besta. E aí, no verso 4 do capítulo 14,
fala que esses são os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Dois grupos bem distintos, independentemente da circunstância. Esse grupo, primeiro grupo, adoravam a besta, seguiam a besta, se maravilhavam diante do que ela podia fazer. E aí devotaram a sua lealdade a esse sistema corrupto e apostatado da verdade bíblica. Do outro lado, aqueles que não arredaram o pé, seguiam o Cordeiro por onde quer que ele ia, fazia a vontade do Cordeiro. Como sempre, será de um lado ou de outro, por Jesus ou contra Jesus. Aqui não há neutralidade, viu? Aqui não há estar no meio do mundo, não sei. Não. Aqui há uma decisão firme, concreta. Ou você é por Jesus ou você é contra ele. O próprio Jesus disse isso: aquele que comigo não ajunta se espalha, aquele que não é por mim é contra mim. Não há aqui, meu amigo, não há condição de você ser neutro nesse grande conflito. Ou você é de Cristo ou você não é. Ou eu e você devotamos a nossa adoração, nossa lealdade, reconhecendo a autoridade de Cristo, ou nós iremos fazer isso com a besta, recebendo na fronte ou na mão o seu sinal, de maneira que no final será perdição eterna. Eu e você somos convidados a nos comprometermos conscientemente com Cristo, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo e vencer as tentações que ele impuser sobre nós. Nunca se esqueça aqui da lição. O diabo usa o poder vigente para perseguir, forçar e aniquilar. Deus usa o amor para nos fazer sermos leais, para nos fazer reconhecer a sua autoridade e para levar-nos à adoração. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Todo joelho, do ímpio, do que adora a besta e do que adora a Deus. Todo joelho se dobrará diante de Deus e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Uns movidos por amor, por voluntariedade, por saber que Ele é o nosso Criador. Outros forçados pela consciência, dizendo: eu adorei a besta, eu fui atrás, recusei os chamados, os convites, e não há como negar, Ele é o único Deus. Aí eles caem de joelhos, mas para receber a punição final. Oh, meu amigo, minha amiga, não sejamos eu e você parte desse grupo que irá se perder. Que eu e você possamos aproveitar as advertências que o Senhor Deus cada dia está nos dando, para que nós possamos estar aos pés de Cristo, nesse tempo de paz, para reconhecermos o Senhor como nosso Deus. Lealdade, autoridade, adoração. Vamos orar? Pai querido, nos ajude para isso, Senhor. Não há força em nós, somos pecadores. Por isso nós pedimos: segure firme a nossa mão, nos prepare hoje para essa grande crise que se abaterá sobre o mundo inteiro. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Jesus, nosso único mediador, é o tema do nosso estudo de amanhã. Aproveite bem o seu dia.